Fala aí pessoal, Bernardo falando diretamente aqui do canal TechPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Dessa vez, você já viu aí nos comentários, vamos bater um papo sincero sobre esse cara aqui, iPhone XR. Passei umas semanas com ele, utilizando como smartphone principal, quase principal, por conta do WhatsApp e da temida migração entre sistemas operacionais móveis, entre iOS e Android. Então, eu ainda fiquei aqui com o Android para poder utilizar meu WhatsApp sem correr risco nenhum de perder nenhum tipo de informação lá guardada. Então, basicamente, vamos falar um pouquinho aqui, algumas considerações. É um bate-papo, apesar de eu estar aqui sozinho, mas você que está aí assistindo vai entender. Então, vamos lá. Pois bem, pessoal, estou aqui com o iPhone XR na mão. Primeira coisa, desbloqueio facial. Muito interessante. Uma tela que tem um painel IPS LCD. Não deixa nada a desejar aí a telas AMOLED. O visual dele, o design dele é muito bonito. Temos aqui um painel HD Plus, mas no dia a dia não me deixou problema nenhum. E o mais importante disso tudo, sua bateria aqui tem menos de 3.000 mAh, então uma resolução Full HD de tela, uma resolução 2K, muito provavelmente ia fazer esse smartphone sofrer bastante. E aí, o que aconteceu? Qual foi a minha grata surpresa? Eu estava utilizando ele aqui a maior parte do tempo com o Zenfone 6 do lado, e o Zenfone 6 ele tem 5.000 mAh de bateria, ou seja, 2.100 mAh a mais de bateria do que o XR. E vejam só, esse cara aqui basicamente passou o tempo inteiro ligado em que eu estava com o Zenfone 6, ele também. Provavelmente aí aquela mágica perfeita que nós temos aí do casamento entre hardware e software que a Apple fez muito bem em todos os seus dispositivos. Obviamente são poucos, mas ela pode se dar o luxo de lançar poucos smartphones, trabalhar sempre no segmento dos topos de linha. Então esse cara aqui é um topo de linha de 3 anos atrás. No momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, nós temos aí basicamente faltando um mês para o iPhone XR completar 3 anos de vida. E nós já tivemos aí basicamente o recebimento de todas as atualizações de sistema de iOS aqui para o smartphone, e temos um iPhone XR atualizado com o mesmo sistema basicamente do iPhone 12 Pro Max, que é o último topo de linha lançado pela Apple. Pelo menos aí até a próxima semana, quando vai sair a série 12S, a série 13, ou será a série iPhone 14. A gente não sabe mais que nome que vai receber John Prosser. Vai vendo. Difícil. Mas ele pediu desculpa pro Tim, então tá tudo certo. Bom, algumas considerações a respeito do iPhone XR. Eu fiz 2 testes de câmera com ele. O primeiro teste de câmeras eu tive problema com a captação do microfone. Muita gente comentou, tem os comentários do vídeo lá. Eu não vou apagar o vídeo porque eu vou subir outro teste de câmeras do iPhone XR. Temos aqui uma câmera frontal de 7 megapixels e uma câmera traseira de 12 megapixels. A frontal grava em 1080 até 60 quadros por segundo e a câmera traseira grava 4K até 60 quadros por segundo. Então você vê, um smartphone de 3 anos atrás consegue fazer basicamente o que muitos smartphones aí, intermediários premium, não conseguem fazer utilizando Android. Sensores mais baratos, adequação do software, bom, vá saber, nós definitivamente não sabemos. Mas enfim, é possível um produto de 3 anos atrás entregar aí uma resolução Full HD 60 na frontal e 4K 60 na traseira. Obviamente temos hoje aí smartphones que gravam até 8K, mas vamos assistir vídeos 8K aonde? Mas, entretanto, porém, todavia, nós sabemos que facilita muito na hora de edição, que a gente pode cropar, pegar ali um pedacinho da imagem, daquela imagem gigantesca que o 8K cria, para pegar e editar aí um vídeo em 4K ou até mesmo em Full HD 1080, 1920 por 1080. Pois bem,
O problema que eu tive foi esse, eu resolvi o problema do microfone basicamente não trazendo as minhas informações para cá. Eu tinha feito a migração entre sistemas, né? Eu trouxe tudo do meu Zenfone 6 para o iPhone XR, lembrando que essa versão Coral aqui, linda, bonita, garbosa, é de 256 GB de armazenamento interno. Lembrando disso, especificações, você curte Android, mas quem usa Apple não está nem aí para as especificações. Mas enfim, temos aqui 256 GB de armazenamento interno, como eu acabei de dizer, não precisa de expansão de memória, porque iPhone também nem tem, 3 GB de memória RAM e processador da própria Apple, o A12 Bionic. Mas esse cara aqui entrega basicamente a mesma performance, exatamente pelo que eu acabei de falar, que é a tal da mágica que a Apple faz em relação ao iOS e toda essa amarração entre software e hardware que a empresa consegue fazer. Surpresa? Tive surpresa. Primeiro, bateria pequena, menos de 3.000 mAh para entregar um uso durante o dia inteirinho. Mas calma aí, no Wi-Fi. Afinal de contas, né, a gente está ficando ainda, infelizmente, o tempo inteiro dentro de casa. São raríssimas as vezes que eu saí, mas todas as vezes que eu saí, sempre aqui, Wi-Fi e dados móveis ligados o tempo todo. Chegando no final do dia, na tomada, carregando no carregamento por indução lá do lado do meu abajurzinho na minha cabeceira. Teste de câmera, obviamente lembrei do nosso amigo Portela, afinal de contas, o termo que ele usa, que todo mundo conhece, se você não conhece, é só jogar no Google aí, afinal de contas nós temos aqui o Look and Feel da Apple, e confesso, não senti falta do foco variável na câmera frontal, porém a gente não consegue fazer isso aqui, né? Tira o aparelho, coloca o aparelho, tira o aparelho, coloca o aparelho, mostra um detalhezinho e tudo mais. Olha aí, isso daqui a gente não consegue fazer com a câmera frontal do iPhone XR. Bom, mas também não consegue fazer com a câmera frontal nem do 12 Pro Max. Até agora, a Apple foi incapaz de trazer foco variável para a sua câmera frontal. Vamos ver aí no lançamento aí na semana que vem se isso vai acontecer. Bom, performance em jogos, eu coloquei aqui os jogos que eu costumo jogar, então joguei Wild Rift, é um joguinho mais leve, joguei COD Mobile, aí com os meus companheiros aí na Twitch, então não tive problema nenhum em performance. No dia a dia, senti falta de algumas coisas? Senti, tenho críticas a fazer? Tenho, porém, talvez dê para passar por tudo isso quando o fator custo-benefício faz a diferença. Esse cara aqui custou menos de 3.000 reais. E eu arrisco dizer para você, bem menos do que 3.000 reais. Um iPhone com 256 GB de armazenamento interno, com o sistema iOS, o último já lançado. E a única diferença aqui entre os outros é que nós temos aqui menos versatilidade por conta do número de câmeras que a gente tem atrás. Podia ter aqui uma outra grande angular, podia, mas aí seria o iPhone 11 e seria mais caro do que esse daqui. Lembrando, e gostaria de agradecer aqui publicamente ao Alan, do canal Alan Leocádio, que me passou. Esse smartphone era dele. Muito provavelmente vai sair de minhas mãos e vai para a mão de uma outra pessoa que também vai testar, vai usar. Enfim, eu não vou ficar com ele aqui por muito tempo. Infelizmente, nesse momento eu não posso, mas o que eu tenho para mim, no meu entendimento, enquanto criador de conteúdo, é que eu pelo menos tenho que ter um iPhone e um Android para poder trazer conteúdo diferenciado e também comparar sistemas. Comparar sistemas é muito importante para trazer aqui uma opinião dessa maneira que eu estou trazendo, uma opinião sincera. Então, dependendo do custo-benefício, dependendo do preço do iPhone XR, hoje ele pode valer muito a pena para você, principalmente se você está entrando nesse segmento aí de criação de conteúdo com base principalmente no Instagram, porque definitivamente todo o Instagram é feito, é moldado pro tal do iPhone, independente da versão do iPhone, tá? Independente do seu ano de lançamento, independente do seu modelo, nós temos sim resultados superiores em vídeo com a utilização do iPhone. Mas veja bem, não são resultados absurdamente superiores. Eu, por exemplo, não tenho a minha principal rede social, o Instagram. Eu trabalho lá
divulgando o meu conteúdo do YouTube. Para mim é importante? Seria importante se eu tivesse ele como segundo aparelho para criar stories, para criar vídeos direto do aplicativo? Sim, mas eu posso fazer isso com um bom Android, um Android topo de linha. Pode ser também de geração anterior aos que tem hoje no mercado nacional, e é isso que você tem que ter em mente. Você pode investir num topo de linha de um ano anterior e utilizar o smartphone durante um bom tempo. Obviamente tem que ficar ligado aí nas políticas de atualização do Android que cada fabricante pratica aí nos seus modelos. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, a minha opinião a respeito dessas últimas semanas de uso do iPhone XR, porque o que eu tinha para falar é que as críticas que eu tenho basicamente são baseadas em aplicativos de terceiro. Olha aí, a culpa é do terceiro quando dá problema. Bom, queria dizer aqui um pouquinho sobre a sacada de Jobs quando aboliu a história de mensagens de erro na tela. Atualmente nós temos, o Android dá problema, o Android vive dando erro e o iOS não dá erro. Pois bem, o iOS não dá erro, mas o iOS fecha aplicativos na nossa cara arbitrariamente quando quer e bem entende, e a gente não sabe o que aconteceu porque nós não temos a mensagem de erro exibida na tela. Então nenhum report a gente pode ter. Mas isso daí com certeza foi jogada de marketing, porque quem colocou mensagem de erro na tela do iOS certamente foi mandado embora, tomou um telefone na cabeça de Jobs na época que o iOS foi lançado e foi criado e começou a ser atualizado, porque com certeza ele não ia deixar ninguém mostrar uma mensagem de erro num produto da maçã. Mas que fecha, fecha. E não foi uma vez só não. E o aplicativo de câmera não é aplicativo de terceiro. Mas eu tive um problema aqui, por exemplo, com o SwiftKey. Eu utilizo o SwiftKey há anos e anos e anos no Android e descobri, para minha infelicidade, que eu tenho aqui recursos diferentes do aplicativo para o Android. Pois é, não dá para vencer todas. Mas basicamente é isso. Multitarefa? Não senti falta. Eu tenho aqui a minha lista de aplicativos abertos. Quando eu preciso abrir qualquer aplicativo, estou abrindo aqui um aplicativo, 2 aplicativos, 3 aplicativos, 4 aplicativos, 5 aplicativos, vamos lá, o que mais, 6 aplicativos, e basicamente estão todos aqui, ao toque de dedo, eles voltam para a tela. Então não vi muito problema sobre multitarefa. Agora, janela dividida que eu uso muito nos Androids, eu não consegui utilizar aqui mesmo, porque não tem. E uma outra coisa, essa tela é pequena, 6,1 polegadas, definitivamente não é para mim. Mas, olha só, tá vendo? É uma questão de gosto. Então é isso que você tem que ter em mente quando você for utilizar ou quando você for decidir comprar um smartphone. Atualmente eu estou utilizando aqui o Moto G5G Plus e dá uma olhada na diferença de tamanho desses dois smartphones. Dá uma olhada na diferença aqui desses dois smartphones. Então eu estou muito habituado com a tela grande, muito acostumado, eu tenho as mãos grandes, mas eu entendo muito bem quando a pessoa fala que prefere smartphone menor exatamente para utilização com uma mão apenas. Isso faz muito sentido no dia a dia quando você quer agilidade. Agora, eu estou gravando aqui, mostrando ele assim para vocês, mas eu não consigo de jeito nenhum utilizar ele sem uma capinha. Isso é muito importante, principalmente aí pelo custo do produto, pelo valor desse produto e principalmente também por conta de você ter a possibilidade aí de sempre manter ele muito bem protegido e poder vender ele aí praticamente quase como um smartphone novo. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um curtir aí embaixo. Deixa aí o seu comentário. Compartilha aí se você quiser levar uma informação aí de experiência de uso do iOS, de um usuário Android utilizando aí um iOS por umas 2 semanas mais ou menos. E é o que eu tenho para dizer para vocês, que a minha utilização foi muito satisfatória. Eu senti falta de algumas coisas, mas muito provavelmente com mais tempo de uso eu já teria me adaptado facilmente
e dá sim, dá para você usar de boa, dá para você abrir mão do Android. Se você não quiser abrir mão de Android, você pode sim ter os dois sistemas. Lembrando que na última live a gente teve comentários dizendo que se você compra um XR desse e um S20 FE, por exemplo, você gasta basicamente menos de 5 mil reais, que custa muito menos do que um topo de linha atual. Então veja bem, olha só o pensamento. Você tem um Android, você tem um iOS, você não precisa ter o topo de linha e você consegue viver o melhor dos dois mundos nas suas mãos. Basicamente é isso. Então, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.